Então, boa tarde, queridas. Boa tarde a todos que vão assistir, todas e todas que assistiram depois. Nós estamos começando o encontro constelado com o tema A Magia de Reconhecer as Nossas Emoções. Vocês estão bem? Certinho. Muito bem. As pessoas estão entrando agora. Esperei mais um pouquinho, mas agora que elas começaram a entrar. Então, sejam bem-vindas a todas. Nós vamos conversar, então, como eu disse, sobre a magia de reconhecer as nossas emoções. É um tema que, nos meus atendimentos, isso aparece muito como um questionamento de como aprender a se sentir, como reconhecer o que se sente. Então, gostaria de fazer uma proposta para vocês e comecem agora refletir um pouco, um pequeno pensamento e reflexão assim. Quem vocês acham que controlam vocês? É a mente, os pensamentos ou são as emoções? Ou o que está por trás, o que vem antes, na verdade, né? O pensamento ou vem a emoção? E daí, perante isso, né, que é um grande questionamento, o que são as nossas emoções? Elas são negativas ou elas são positivas? Ou, na verdade, elas são neutras? É algo que sentimos ou não aprendemos a sentir porque fomos domesticados a não sentir nada e apenas a controlar, ou nós temos esse sistema emocional interno que está balizando tudo, né? Quando você observa a sua vida, os condicionamentos, as crenças e programações, aquilo que você faz instintivamente, por exemplo, é, de repente eu começo a sentir um ataque cardíaco. De repente, assim, não me aconteceu nada, eu comecei a sentir essa taquicardia. O que é essa taquicardia? O que é essa reação física? Teve algo que desencadeou essa reação física? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. A magia de reconhecer as nossas emoções. Isso é um assunto que nós deveríamos aprender desde pequeno, pelos nossos pais e na escola. Porque as nossas emoções, na verdade, ela baliza tudo o que nos acontece na nossa vida. E hoje nós vamos entender o que vem antes, né? Se são os pensamentos ou se são as emoções. E qual é esse sistema de orientação que temos na nossa vida. Eu me chamo Gisele Tavares, sou psicóloga, consteladora sistêmica da técnica da TSFI, Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa, e desenvolvi uma metodologia terapêutica que chama o campo do sentir. E o campo do sentir, ele vem nos ensinar sobre as nossas emoções, ensinar sobre todos os nossos corpos, nos ensinar como podemos aprender a nos regular perante tudo aquilo que sentimos, né? É como se fosse um guia de orientação para nós aqui na Terra, nesse momento que ocupamos esse lugar aqui na Terra. E daí, quando eu faço essa pergunta, a Carol responde que ela acha que são as emoções, né? Então, quem vem antes, né? O pensamento, as emoções, são as emoções. As emoções, elas nos surgem como uma maneira de proteção. Então, alguns animais, eles têm a capacidade de ter essas emoções, mas ainda eles não têm o pensamento crítico, avançado como nós, seres humanos, temos, né? Por exemplo, o cachorro, quando ele faz algo errado, o que ele faz? Ele coloca o rabinho entre as pernas, numa postura de frustração de algo que ele errou, mas ele não tem o julgamento, que é uma função mais elevada nossa. Ele não consegue fazer esse julgamento, ele só entende que algo que ele fez foi errado. E nós temos essa capacidade de sentir essas emoções. Então, qualquer coisa que nos aconteça,
o que primeiro desencadeia em nós é uma emoção. A partir dessa emoção, tem uma cadeia, tanto hormonal como elétrica, no nosso corpo físico, que vai desencadear uma sensação física. E nós começamos a associar que quando acontece tal coisa, fisicamente eu sinto isso. Mas tem uma emoção antes, que na verdade fez eu ter esse, essa sensação física perante algo, uma situação. Que é aí que são formadas as crenças, os condicionamentos e as programações. Só que tem algo mais. Essas emoções não são só nossas. Nós adquirimos geneticamente e por esse campo morfogenético. Então, tudo que o meu sistema vivenciou emocionalmente de situações está armazenada na informação celular. Então, as minhas emoções perante aquilo que eu estou vivenciando pode ser não só minha, uma resposta emocional minha, mas do meu sistema. Tá fazendo sentido isso para vocês? Tem dúvidas conforme vocês podem me perguntar, podem trazer os questionamentos e as reflexões de vocês. Fiquem à Quando vontade. você fala sistema, é sistema familiar ou não só sistema nervoso, né? Tá. Familiar, sistema familiar. O nosso sistema familiar. E daí, o que aconteceu conosco? Desde pequeno, nós fomos condicionados e domesticados a não reconhecer as nossas emoções e para o mundo dos pensamentos. Então, eu sou regido pela minha mente. Então, é isso que me comanda, é a minha mente. Quando traz, né, o penso, logo existo, essa frase, é de Platão, se eu não me engano. Está dizendo que eu preciso pensar, mas na verdade, se eu sinto as emoções, se eu tenho um padrão num sistema emocional, eu existo, né? Isso está dizendo do ser humano. Só que nós precisamos aprender a reconhecer qual é esse nosso padrão emocional, quais são essas emoções que têm balizado a minha vida. Nós temos as emoções primitivas, que são as emoções que nos protegem da vida de sobrevivência, né? E dessas emoções, só uma delas é positiva. Positiva no sentido que só existe o positivo mesmo, é a alegria. E quando estamos conectados com a alegria e vibramos a alegria, nós sentimos um grande bem-estar. As pessoas à nossa volta sentem esse grande bem-estar na nossa presença. Mas precisamos aprender a nos conectar com ela, né? Porém, essa emoção, ela pode ter sido afastada de nós por traumas e vivências traumáticas vividas por mim ou pelo meu sistema. E eu posso ter bloqueado essa capacidade de sentir alegria. E quando eu não sinto alegria, eu vou sentir a tristeza. A tristeza, ela entra nesse lugar que também é uma emoção primitiva. Então, quando eu não posso mais sentir a alegria, eu vou entrando num estado de congelamento. Não que ela não exista, mas eu passo a não percebê-la mais. Porque crenças e programações, elas são acionadas quando algo alegre na minha vida acontece, que é desencadeado uma cadeia de outras emoções que vêm para me proteger daquilo, daquela situação, para eu não viver mais aquele evento traumático. Faz sentido para vocês ou tá complexo? Tudo bem? E daí, quais são as outras emoções primitivas que temos? Nós temos a tristeza, que ela também ela vem para nos dizer, né? Ela é importante, né? Todas essas emoções elas são importantes. Então, a tristeza ela nos traz, olha, esse evento, eu preciso também me acolher, me silenciar. Eu preciso dar lugar, é um lugar de acolhimento. Vem o medo também ele serve para nossa proteção. É claro que ele em equilíbrio, todo ele em equilíbrio. A surpresa é uma outra emoção
primitiva, o desgosto e a raiva. Todas elas, nós precisamos delas para o nosso organismo ele funcionar em perfeito equilíbrio. Porém, traumas e situações da nossa vida aversiva, eles podem entrar num estado desregulado, desmodulado, e eu não aprendo mais a reconhecer. E o que acontece na minha mente? Vira um caos de pensamentos. E é aquele famoso turbilhão, parece que eu entro num turbilhão. Então, são muitas emoções, muitos pensamentos, muitos sentimentos e muitas sensações físicas. E daí eu não consigo reconhecer mais nada e o meu corpo entra num colapso, que é uma forma também de proteção. E muitas vezes esse colapso eu posso reconhecer como uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, porque é aquilo que fica. Então, vai exacerbar uma dessas emoções, ela fica muito maior. E daí a nossa sabedoria é aprender daí a reconhecer, por isso que é a magia, de reconhecer as nossas emoções e nos aprender a regular, a se autorregular. O ano passado, em outubro, eu adoeci com o Covid e foi de uma forma muito agravada. O Covid ele me trouxe uma desautonomia do sistema nervoso autônomo. Então, eu chorava por uma pequena coisa que acontecia. Por exemplo, estava aqui atendendo, um carro buzinava aqui na frente. Então, isso era uma situação para mim alarmante e a reação que eu tinha era de choro. Eu não tinha uma emoção que conseguia conectar, porque meu sistema nervoso ele entrou num lugar de desautonomia. Então, não tinha uma emoção que estivesse ali, estava todo caótico, assim, né? Então, foi preciso, e eu uso, por exemplo, esse aparelhinho aqui de estimulação, aprender novamente meu sistema nervoso a se modular, a se autorregular. E daí, hoje pode ter uma buzina que eu não vou mais assustar, eu posso até assustar, mas vai ser outra reação. Então, eu assustei, é uma surpresa. O que que eu posso fazer com essa surpresa? É medo? Então, eu começo a fazer, existe uma cadeia de pensamentos, de emocionais, e o que que eu faço com isso? O que eu aprendi é fechar os olhos, por exemplo, acontece uma situação e o meu coração ele fica demais, assim, porque daí eu aprendi nisso tudo que eu sinto demais, é uma hipersensibilidade. Eu já era, então eu fiquei extremamente hipersensível e eu continuo. Eu melhorei muito, minha saúde está muito melhor, mas eu preciso fazer muitas coisas ao longo do meu dia para modular o meu sistema emocional, meu sistema, nervoso e o meu corpo físico. Então, eu preciso usar muitas estratégias para isso. Mas não no sentido do adoecimento, eu preciso porque eu estou doente. Não, eu uso tudo isso e daí um aprendizado para cada um aprender o que eu preciso fazer para aprender a sentir as minhas emoções, sentir o meu corpo, transformar isso em sentimentos, aprender a me autorregular e ter o domínio de mim mesma. Então, eu vou usando de muitas estratégias. Então, antes de começar, eu deitei no tapete de compressão. Esse tapete de compressão, ele ajuda a modular todo o meu corpo físico, meu sistema nervoso e meu sistema emocional, ele começa a entrar no estado de relaxamento. Então, significa que o parasimpático, ele aumenta, o simpático diminui, porque ele tem uma estimulação na minha pele, que faz com que eu vou me modulando. Eu uso óleo essencial, ele me ajuda também a me modular. Eu uso esse aparelhinho de estimulação do sistema vagal. Então, são muitas estratégias que podemos utilizar cada um, mas principalmente é aprender a reconhecer. Então, aconteceu algo hoje no meu dia que eu sei que, por exemplo, tem a ver com alguma frustração, com algo que aconteceu e aquilo fica muito para mim, é muito, fica alarmado. E daí eu paro, se eu vou continuar o meu dia, algo vai acontecer no meu corpo físico, porque esse sistema emocional ele está funcionando, que é a parte límbica, que são as nossas emoções. Ele está ali, muito ativado. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar,
eu paro e eu mergulho no meu coração. E eu mergulho no que está acontecendo. E eu começo a descrever para mim exatamente o que eu estou sentindo. Tá, então aconteceu tal situação. O que essa situação me trouxe? Eu fiquei muito frustrada. Quando eu fico muito frustrada, eu fico com raiva. Eu fico com raiva porque também me desperta memórias de quando aconteceu isso, isso, isso. Quando eu faço isso, eu percebo no meu corpo. Então, dói, tem alguma sensação no meu corpo. Eu entro nessa sensação. Então, na onde está mais desafiador no meu corpo, eu entro com a minha atenção ali dentro e começo a visualizar e fazer esse pensamento, essa visualização ali dentro. Isso é se conectar com as suas emoções. Quando a gente começa a descrever, a sentir, e daí eu começo a sentir que eu estou soltando e ele está liberando. Eu estou, na verdade, me regulando, porque eu ouvi as minhas emoções. Eu dei ouvido, eh, atenção, eu me conectei com ela, conectei com toda essa cadeia do meu corpo físico, fisiológico, e eu transformei em sentimentos, e eu transformei isso nas minhas lembranças, e eu acessei os condicionamentos. Com isso, eu posso liberar, eu posso soltar, eu dou um lugar para tudo isso no meu coração, e daí fica mais fácil eu conseguir continuar o meu dia. E eu já aprendi, se eu não faço isso, depois eu vou ficar muito mal fisicamente. E daí todo esse processo, ele vai ser muito mais demorado. Vocês percebem isso na vida de vocês? Vocês conseguem se conectar com as emoções, reconhecer as emoções? Como é isso para vocês? Né, eu escrevi aqui, aí esse exercício que você falou é como se a gente fizesse um caminho reverso, né? Para chegar, se esse sentimento, essa emoção, né, é minha mesmo, ou ela está tratando de uma repetição de algo, de algum trauma, de algo que se repete. Exatamente. E daí, quando você faz isso, você toma consciência disso, ela desaparece, porque na verdade a emoção ela vem como é algo que aconteceu e que é um sinal. A emoção é um sinal que está acontecendo ali, só que ela tem uma vibração. E essa vibração ela vai conduzindo todas as minhas escolhas, as minhas decisões na minha vida. É um sistema de orientação as minhas emoções. E aí E quando daí você, desculpa, é que aí quando você identifica, numa próxima ocasião que, né, poderia gerar de novo essa emoção, uma vez que você já identificou e você já trabalhou, aí não vai reverberar novamente? ela pode até reverberar, mas ela não vai ter a mesmo peso que teve antes. Uhum. Então, sentiu medo, mas ele não vai ser mais igual daquela vez. Se você faz todo esse processo, o medo vai vir, porque é uma emoção, é natural, a gente não vai ficar sem. Só que a Uhum. gente vai aprender a se conectar com ela. Essa é a grande magia. E daí eu tenho domínio de mim. Eu não me permito ser comandada pela emoção. Eu tenho domínio sobre ela. Eu não tenho controle sobre ela, que é diferente. Quando eu tento controlar as minhas emoções, eu pareço que eu vou para minha mente, eu entro num lugar de muita rigidez e de sofrimento. E daí o corpo físico ele vai apresentar com muitos sintomas. Mas se eu aprendo a reconhecer, dar voz, eu aprendo a modular e daí tudo isso pode entrar num lugar de equilíbrio. E daí as minhas decisões da minha vida, elas são pautadas muito mais pelo meu coração, pelo estado de alegria, do que por essas outras emoções, por exemplo, decisões financeiras, compulsões. E daí eu vou identificando todos os meus padrões na minha vida. Então, as nossas emoções, elas são muito importantes de serem conectadas e reconhecidas, né? E daí eu preciso também entender como que é esse padrão de funcionamento, esse condicionamento dentro do meu sistema familiar. Geralmente, as mulheres aprenderam a sentir um pouco mais do que os homens. Os homens foram para um lugar de muita dureza, então, homem não chora, né? Esse é uma grande fala que é dita: o homem não chora, o homem não pode se emocionar, ele tem que ficar nesse lugar,
de força, né? Ele tem que ser muito forte, tem que ser muito corajoso, e isso tudo traz para ele um lugar de separação, né? Então, ele entra nessa domesticação. Ah, E a mulher, ela entra num lugar de muito controle. Ela vai para o nossa. controle, Uma laranja. em vez de aprender a sentir as suas emoções. Algo que nós sabemos que desde bebezinho, o que somos nutridos é pelo leite da mãe e por afeto, né? E essa é a nossa base nutricional. Então, nós precisamos das emoções. Nós precisamos da nutrição emocional. E precisamos aprender a nos nutrir emocionalmente. Nos conectar com tudo aquilo que é do nosso melhor. E isso faz parte do reconhecimento das nossas emoções, para entrar no estado de bem-aventuranças, de bem-estar, de leveza, de tranquilidade. E é interessante isso porque muitas vezes nós não conhecemos esse estado, o estado das bem-aventuranças, assim, que é essa confiança plena, de leveza, dessa certeza que tudo vai acontecer, né? Principalmente, por exemplo, eu moro numa região que é São Paulo, né, numa rua que é extremamente movimentada, é um caos ali fora. Se eu saio, aqui dentro já é barulhento, mas se eu saio ali, é muito barulho, é muita vibração, e principalmente a poluição eletromagnética, né? Então, isso traz uma exacerbação, e daí o que eu sinto? E daí comecem a perceber isso, eu precisei treinar muito isso. Eu começo a sentir que todo o meu sistema e o meu corpo, ele entra num estado de alerta. É como se, não sei se vocês assistiram Divertidamente. É como aquele painel de controle começasse a gritar com sirenes. Exatamente. É esse estado que eu sinto quando eu saio. E tenho sentido aqui dentro do apartamento. O Covid, ele me trouxe exatamente esse estado. De um estado muito alarmado, assim, de não ter. Por exemplo, às vezes eu estou assistindo um filme, um comercial, eu fico emocionada. Mas às vezes você consegue se controlar nessa emoção, assim, você até emociona, mas não precisa chorar, né? Você fica emocionada porque conectou com uma emoção, com uma lembrança, né? O Covid trouxe para mim, agora não, né? Mas lá, quando eu adoeci, foi isso, assim, não tinha mais controle nenhum. Isso foi bem desafiador para mim, esse entendimento. Então, parece que eu precisei entrar nesse estado tão caótico para depois eu aprender a separar, né? A sensação que eu tive que misturou tudo, eu precisei começar a separar. Isso é isso, desse estado, dessa hipersensibilidade. Isso foi muito importante, tem sido muito importante para mim esse reconhecimento. Hoje eu me sinto muito mais no domínio de tudo que eu sinto, de tudo que eu sou, até desse equilíbrio energético, né, do quanto de energia que eu tenho disponível, o que que eu posso fazer, o que emocionalmente eu aguento, o que eu não aguento, o que eu quero lidar, o que eu não quero lidar. E daí minhas escolhas hoje elas são muito mais conscientes das minhas emoções e do para quê e do porquê estou escolhendo tais coisas e situações na minha vida, né? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Tem dúvidas? Ô, Gi, eu Oi. tenho uma dúvida. E quando a gente só vive da cabeça para cima, o corpo não sente que houve essa desconexão das emoções? Sim. Geralmente, querida, foi algum trauma que foi vivenciado por você ou pelo sistema, tá? Trauma profundo que houve essa desconexão. E daí E vai como precisar. Pode falar. era justamente isso, como que volta essa reconexão? Isso, é preciso trabalhar a liberação dessa carga traumática da memória celular, porque qualquer trauma que vivenciamos ou o nosso sistema, perdemos partes. E perdemos principalmente essa capacidade de sentir. Então, nos cortamos, nos congelamos. Esse estado, quando só fica no mental e eu não sinto mais nada, é um estado de congelamento profundo.
e daí eu preciso me reconectar através da liberação do trauma. A constelação pode ser algo que ajude, o acompanhamento terapêutico pode ser algo que ajude para todo esse processo. E daí você vai se reconectando e você vai aprendendo a sentir novamente. Você vai precisar aprender a reconhecer e nomear, principalmente aquilo que vai acontecer no seu corpo físico. Então, participar, por exemplo, de constelações como representante vai te ajudar, quem tem principalmente essas questões dessa fragmentação, de voltar a sentir. Porque quando é perguntado, o constelador pergunta o que você está sentindo, você começa a descrever. Eu fui aprendendo assim, eu sentia tudo muito, era muito intenso, mas eu não conseguia identificar nada do que eu sentia. Então eu ficava só numa grande angústia, era uma grande angústia existencial. Eu não sabia nem se eu sentia tristeza, porque era tanta angústia que eu não sabia o que fazer com aquilo. E daí, para ajudar, o que eu fazia por ser psicóloga, eu fazia análise de data, eu fazia psicanálise, né? Então, eu fiz diversas formas da psicanálise. Então, fiz eh, a lacaniana, que ela é extremamente cognitiva, racional, eh, então, é sempre baseado na linguagem, na interpretação. Eu fiz análise de data mesmo, dessa leitura do inconsciente, mas sempre me levava cada vez mais para esse lugar interpretativo e não me conectava com o meu coração. E daí foi quando eu precisei adoecer, foi a primeira vez que eu adoeci, ninguém sabia o que eu tinha, então a única coisa que eu comecei a sentir mais era raiva. Então, eu ficava com muita raiva dos médicos, eles não entenderam o que eu falava. E de fato, eles não sabiam. E agora que eles começam a entender o que é o Covid longo, o que é encefalomielite miálgica, que é a síndrome que eu tenho. Mas é muito pouco ainda, mas já conseguem conversar e falar sobre isso. Então, o Covid, na verdade, ele só reativou aquilo que eu tinha, mas de uma forma muito mais grave. E quando eu comecei nessa primeira fase, né, do meu adoecimento, eu comecei a participar de constelações como representante. E daí, quando eu comecei a participar e nomear o que eu estava sentindo ali no campo, nossa, tudo começou a se transformar. E daí eu comecei a identificar, então quando eu tenho isso, é medo. E o medo geralmente vem por essas situações como um aprendizado mesmo de escola. Então o medo ele acontece, medo de atravessar a rua, medo de subir na altura. Daí você vai vendo os medos que aparecem, só que daí eu fui entendendo, o medo, né, de atravessar a rua vem por conta disso. É um trauma que pode ter acontecido, medo de altura. Eu passei, antes de ter o Covid, a sentir medo de altura. Eu não tinha medo de altura. E eu comecei a sentir que quando eu ficava em lugares muito altos, que eu me aproximava, eu ficava com medo. E aquilo começou a me chamar a atenção, porque eu não sentia o medo de cair, mas era como se viesse uma tontura muito intensa e o meu coração ele disparava. E daí agora que eu tive o Covid, eu entendi o que era. Eu acredito que eu já vinha num processo, né, desse sistema nervoso, que não estava mais modulado. E daí, com o Covid, foi de uma forma muito agravada, mas daí eu pude entender. Hoje, quando eu subo em algum lugar alto, eu passo muito mal. Eu não posso mais ir num lugar muito alto, num lugar que tem perspectiva, assim, de altura, isso que... Tudo que vai mexer com o meu labirinto ainda, eu não consigo estar muito bem, assim, tem uma desadaptação do sistema nervoso. Mas daí é isso, querida. Você começar a participar de constelações, fazer uma constelação para esse tema, você vai aprendendo a se reconectar. E aos poucos você vai trazendo, a meditação ajuda muito a respiração. Sair do caos da mente e trazer para o coração. Porque se você... Realmente é um caos. Isso, é muito intenso. Desde que eu comecei o autoconhecimento, eu já fiz duas constelações e venho, né, participando dos grupos e tal. Só que eu ainda estou com muita dificuldade de me conectar, Uhum, apesar que eu sou uma pessoa sensível, né? Os sim, meus traços têm mais uma sensibilidade, mas é assim, é conectar comigo. O problema é conectar comigo. sim.
Eu sinto, querida, que eu tenho percebido e entendido que quanto mais caótico é minha mente, maior é minha hipersensibilidade. Porque é uma forma de proteção também do corpo, né? Ele vai entrando no estado de proteção e a mente ela vai ficando cada vez mais caótica. Um acompanhamento terapêutico talvez possa te ajudar eh, a se conectar, né? Voltar a aprender a fazer esse caminho, né? Dessa conexão, né? Obrigada, Gi. De nada, querida. Mas é algo que é muito intenso mesmo, né? Nesse aprendizado, trazer a consciência, esse entendimento, porque a hipersensibilidade, quanto mais sentimos e formos bloqueadas, né? Esse quanto de energia ele fica concentrado na nossa mente e fica um caos mesmo. Um caos de tudo que estamos sentindo. é, de tudo, assim, então físico, emocional, mental e espiritual, né? Daquilo que a gente vai reconhecendo do nosso entorno, da nossa vibração. Quando a gente começa a entender um pouco mais esse sistema emocional, a gente começa a olhar que não existe somente mente e corpo, né? Existe a mente com esse funcionamento, esse sistema emocional, psicoemocional, existe o corpo, existe o espiritual. E eu preciso conectar tudo, e essa conexão ela vem a partir da conexão com o meu coração. Só que muitas vezes o meu coração está ferido. Então, voltar a atenção para o coração, eu ainda não consigo, porque existe uma ferida nele. Então, a mente ela fica cada vez mais caótica. Quando eu tento conectar com o coração, eu não consigo, porque existe uma ferida. Então, eu preciso começar a curar essa ferida, liberar os traumas da memória celular, para que a mente vá se silenciando. E daí eu vou aprendendo a reconhecer as minhas emoções, né? Na terapia comunitária de Adalberto Barreto, que ele é um psiquiatra, de Fortaleza. Adalberto ele desenvolveu essa terapia comunitária com as comunidades, né? Numa região de muita vulnerabilidade em Fortaleza. E daí, quando ele desenvolveu isso, ele desenvolveu esse sistema de reconhecimento das nossas emoções. Então, ele diz que nós temos uma sensação, então é isso. Mas hoje eu entendo, primeiro eu tenho uma emoção, e daí eu tenho a sensação no corpo físico. Depois dessa sensação do corpo físico, eu tenho um sentimento. E a partir desse sentimento, eu tenho os condicionamentos e as programações, que podem ser minhas ou do meu sistema. E daí, quando eu faço tudo isso, eu começo a liberar. Então, esse quanto de energia que está aqui nessa emoção, ela vai ficando cada vez mais suave e sutil. E vai dando espaço cada vez mais para alegria, para o sentimento de bem-estar, das bem-aventuranças se manifestar no meu todo. Mas eu preciso aprender a fazer esse caminho. Muitas vezes sozinho eu não consigo, mas depois de um caminho e desse treino eu já consigo fazer. Vocês vão conseguir fazer. Por que que eu não consigo? Porque ainda existem os traumas, as feridas que nos impedem de fazer todas essas conexões. Mas, quando a gente começa um acompanhamento terapêutico, que, por exemplo, eu estou apresentando muitos sintomas, principalmente crises de ansiedade ou crises de pânico, ou esse caos mental, e eu começo no acompanhamento, esses sintomas, eles vão deixando de existir. Eu deixei de sentir tudo isso? Não, eu não deixei de sentir. Mas todas essas etapas, esses processos, eles começam a se diluir, principalmente esses condicionamentos e essas programações traumáticas que desencadeiam essa emoção. Essa emoção desta forma que vem, nessa reação em cadeia para o meu corpo físico. Então, eu continuo sentindo medo de alguns eventos? Continuo. Mas eu sei que eu tenho recursos internos para lidar com ele. Eu sei que agora eu já estou conectada com todas as minhas partes, então eu sinto medo, eu reconheço o medo, dou um lugar para ele, mas eu vou lá e faço. Porque eu também tenho lugar para minha coragem, para o movimento, para a ação. A raiva que eu sinto, que é essa emoção primitiva, ela está investida para me movimentar.
Eu vou ler algo para vocês aqui que eu acho que é importante, é, desse reconhecimento, assim, das emoções. Então, a alegria. Qual é a causa da alegria? É o sucesso e reconhecimento. Então, eu me sinto alegre, né, nesse sentimento. A função é autorreforço, motivação e recompensa. Então, existe, quando a gente pesquisa sobre as emoções, existem esquemas que vão dizendo sobre essas emoções primitivas, o porquê dessa existência dela. E daí a gente começa nesse entendimento também. Então, existe o entendimento cognitivo do que é essa emoção, mas também existe a sensação, essa possibilidade de eu entrar em contato com tudo isso e acessar todas essas informações. Todas as minhas memórias, elas estão registradas no meu corpo. Quando eu entro em contato com essa sensação no corpo, essas memórias são ativadas e eu posso entrar em contato com ela. Não significa que eu vou entrar em contato com toda a carga traumática, mas eu vou identificar ali que existe um bloqueio e que esse bloqueio ele pode ser liberado. Eu não preciso acessar toda a informação do trauma para que eu possa liberar o trauma, mas eu posso começar a liberar esse quanto de energia que ficou acumulado desta memória no meu corpo físico, na memória celular, né? E muitas coisas vão me ajudar a me automodular, principalmente aquilo que tem a ver com a matéria, com a realidade física. Então, a atividade física, ela vai me ajudar, usar os óleos essenciais, os chás, falar sobre, escrever sobre. Então, cada um vai encontrando todos esses caminhos, não existe um só. Mas eu quero terminar de ler para vocês sobre as emoções, primitivas. A tristeza, ela tem a ver com perda, e a função é antecipar-se para evitar a dor, atrair a compaixão e apoio dos outros. O medo, perigo, real ou potencial, a função é preparar-se fisiologicamente para o enfrentamento. A raiva tem a ver com a frustração, intimidar o adversário para evitar o combate. Então, a gente vai vendo que essas emoções, mesmo que negativas, na verdade, elas entram como uma função de proteção. A surpresa tem a ver com a novidade, favorecer a descoberta e a evolução. O desgosto tem a ver com coisas tóxicas para evitar o que faz mal, odores, alimentos. Então, é toda uma sabedoria. E por que que as emoções, elas são também transmitidas pelo nosso DNA, pela nossa genética, como uma proteção da nossa espécie e para a evolução da nossa espécie. Então, tudo aquilo que sentimos, vivenciamos, é, ele é registrado geneticamente, até por esse campo morfogenético, para que as gerações descendentes recebam essas informações. Então, se eu sofri um trauma, por algo que aconteceu, essa informação ela está codificada nesse campo morfogenético. Os descendentes vão receber, na verdade, a informação. Fazer isso é perigoso. Por exemplo, os imigrantes que saíram da Europa e vieram para o Brasil. Pode ser que isso foi traumático. Então, pode ser que eu desenvolva um grande medo de viajar e de mudanças, porque ficou a informação que mudar é perigoso. Então, isso gera medo. Então, qualquer possibilidade de mudança, me vem uma sensação, vai depender do trauma, uma sensação de luta e fuga. E pode ser que eu entre num estado de pânico. Então, um sintoma muito maior, né? E daí eu preciso entender toda essa cadeia para chegar e poder liberar essa vibração. Quando eu libero isso, eu reintegro toda a parte perdida. Eu reintegro toda essa capacidade de sentir, eu reintegro minha força, eu reintegro o movimento, eu reintegro que é sim permitido fazer mudanças e que eu tenho coragem e que eu tenho recursos suficientes para essas mudanças. E daí eu deixo com os antepassados o que é deles, eu libero toda essa carga de mim e me abro para a vida. Faz sentido isso para vocês? Tem dúvidas? Insights?
Então, nós precisamos entender esse caminho, né, das nossas emoções. O caminho tem a ver com a conexão com o nosso coração. E nós vamos, cada um vai encontrar uma forma de se regular. Se temos filhos, nós podemos agora começar a ensiná-los a sentir, sabendo que, se para nós é tão desafiador entender e sentir as nossas emoções, imagine para uma criança que está sentindo pela primeira vez. Ela só tem a reação. Então, por exemplo, ela entra no supermercado, a mãe fala não, não vai comprar tal coisa. A reação da frustração é a raiva. Qual é a reação no corpo físico? Pode ser a birra. Eu não sei ainda me regular. Então, o que eu posso ensinar para minha criança, né, para o meu filho, que sim, ele pode sim ficar frustrado, ele pode chorar, que quando a gente fica frustrado, a gente fica com raiva, a gente chora, e tá tudo bem, mas que não vai ser possível nesse momento ter aquilo. E que é muito chato, é ruim mesmo, e sentir tudo aquilo é natural, e que ele pode sentir. E ali junto com ele eu vou ensinando, auxiliando ele a sentir tudo isso. Vou protegendo, eu posso tirar ele no meio das pessoas para protegê-lo, né? Então eu vou entendendo isso. Quando ele me chama de boba, de feia, de chata, porque eu dei algum limite, tá tudo bem, ele não tá me ofendendo, mas é a reação que vem para ele de proteção. Ele se sentiu frustrado, ele se sentiu com raiva, e a raiva que ele tem, que ele precisa expressar, é falar isso. E tá tudo bem. E daí eu acolho, ensino que tá tudo bem falar, mas que existem outras formas dele poder entender e liberar essa chateação dele. E isso vai depender de cada idade, cada fase desse desenvolvimento, né? Em cada fase desse desenvolvimento tem uma maturidade emocional que que vai se desenvolvendo nesse aparelho psíquico, funções. Porque às vezes eu espero de uma criança de 2 ou 3 anos que ele tenha uma função que ainda não é pertinente a ele. Eu espero que ele tenha uma reação que ele nunca vai ter. E daí eu vou achando que essa criança é difícil, que não me respeita, que não me ouve, e não tem nada a ver com isso. Na verdade, sou eu, adulta, não entendendo o funcionamento dessa criança. Pode Ah, dizer, cara. é. Não, é que às vezes até essa criança, a gente está achando que ela não está conseguindo entender, mas a nossa criança está ficando ferida com a forma que ele está reagindo, né? Exatamente. É. E aí tá fazendo birra, não sei o quê. Não, é a condição dele de 2, 3 anos de compreensão. Você que é adulta, né? Você que é adulta. É. Você que tem a capacidade de acolher, de ensinar ele. Só que você não aprendeu como que você vai ensinar, né? Precisa de um aprendizado primeiro para isso, né? Então, é uma magia mesmo. Quando a gente aprende a reconhecer, a se autorregular, tudo se transforma. Isso não significa que não vamos sentir mais, só significa que teremos domínio e não seremos mais controlados pela emoção, né? E isso nos traz para o centro da nossa vida, né? Então, isso é muito importante. Então, o que que a gente precisa fazer isso, né? O que eu indico, o acompanhamento terapêutico, ele nos ajuda muito para isso, para esse processo de autoconhecimento, de entender essas feridas, de entender esses emaranhados, de entender as nossas emoções, o que está bloqueando e poder liberar e poder reconhecer tudo isso, né? O acompanhamento, ele nos ajuda muito, principalmente quando é nessa metodologia que eu desenvolvi, do campo do sentir. Porque a metodologia, esse acompanhamento que eu faço, é toda baseada no sentir e não no interpretar. É acessando o campo de cada um, acessando as emoções que estão sendo manifestadas e o porquê que elas estão sendo manifestadas, né? Então, é toda essa percepção no acompanhamento terapêutico. Ou as constelações nos ajudam, porém você vai precisar, quando você não está em acompanhamento, você mesmo conseguir trabalhar depois com esse conteúdo que vem para você, conseguir se liberar e fazer aquilo que vem a partir da constelação, né? Na prática. E para quem é terapeuta, eu vou começar a dar a formação do campo do sentir, para quem quer ter essa metodologia de trabalho.
que pode ser utilizada em todos os processos, mas principalmente para que cada um possa desenvolver a sua metodologia perante a sua sabedoria, né? As suas ferramentas ali que você tem, medicinais, terapêuticas, como que você desenvolve a partir desse campo do sentir, né? Então, eu vou começar mais para o final do ano, a gente já está no final do ano, mas provavelmente dezembro, janeiro, mas só para vocês saberem. eh, Quem quiser mais informações sobre a constelação, o processo terapêutico, o acompanhamento, pode me chamar que eu passo essas informações. No acompanhamento, eu sempre faço uma sessão primeira, né, diagnóstica, essa sessão não tem custo, é só agendar comigo e que nós conversamos um pouquinho, né? Vocês têm dúvidas? Gostariam de perguntar algo? Me falem, queridas. Quer dizer, Sheila? Oi, tudo bem? Tudo Cheguei bem? meio atrasada, né? Mas vi o que a Ângela falou ali, e me identifiquei muito assim com o que ela disse, né? Desse mundo das ideias, a dificuldade de sentir. E só compartilhar assim que esse trabalho que eu faço de acompanhamento contigo, né, nesses anos todos da minha trajetória, assim, é um trabalho que me dá o ancoramento. E não foi fácil começar a sentir, tá, Ângela? Eu acho que tu pensa que tem hora que às vezes tu vai surtar, mas te garanto que não. É melhor do que o não sentir. E esse trabalho que eu faço contigo semanal ali tá me trazendo muita clareza, o nomear os sentimentos também. É, eu não sei como que eu vivi antes sem, né? Eu acho que eu estava vegetando, respirando. Então, eu acho assim que todo mundo deveria ter acesso a isso e porque é magnífico, assim. Tu saber nomear os sentimentos, tu pensar, nossa, eu tô sentindo, essa energia que é assim, que vem, que me atrapalha, que talvez eu não tô conseguindo lidar, então, assim, se eu aconselho, né, falo para as pessoas quando me falam, façam esse tipo de trabalho, porque é magnífico, assim. Vai te dando norte, aí tu vai conseguindo pensar melhor aonde você deve realmente estar com a tua energia, o que realmente, quais são as brigas que você deve entrar ou não. E então é isso, só queria compartilhar isso devido ao que a Ângela falou, tá? Muito obrigada, querida. Olha que importante isso, né? Esse depoimento que você traz. Fico muito agradecida, assim, e de te acompanhar, né? Todos esses passos no que você avançou, né? Com certeza. De um lugar que vinha de um caos e de tanta intensidade no sentir, né? Sim, Mas também de aprender a se autorregular, de saber o que é seu, o que não é seu, né? O que você pode sim, fazer, que não. é isso. Que lindo, querida. Muito obrigada pelo confiar. É isso, queridas. Fico muito grata com a presença de todas vocês, de estarem aqui. Quem vai assistir depois, se tiverem dúvidas, podem me perguntar, estou à disposição. E quero fazer um convite para vocês também. Hoje, às 6h30 da tarde, nós temos grupo de constelação. Nós teremos duas constelações. Então, às 6h30, 7h30, mas vocês podem entrar e ficar nas duas. Quem tiver disponibilidade, é só entrar para participar de uma. Mas daí já é um caminho para aprender a sentir, a se conectar com o coração, a nomear as emoções, né? Então, fica esse convite e a participação em constelações, assim, nos ajuda muito. Às vezes a gente entra né, como para participar, assim, somente para assistir. Ainda não consigo, né? Mas só esse assistir eu já começo a sentir muitas coisas. Eu tenho uma cliente que ela participou pela primeira vez, depois ela me mandou mensagem: Nossa, mas eu senti tanta coisa que eu nunca tinha sentido antes. E é muito interessante isso. Não é que ela nunca sentiu, mas ali é como se houvesse uma permissão para identificar tudo isso, né? Então foi bem bonito. Então venham, Hoje vai ter outra constelação essa semana ainda? Porque hoje eu não consigo. Vai sexta, vai ter? Não. Não, essa semana não. tá. Essa semana só essa, mas a semana, daí eu vou avisando vocês sempre, Ah, né? Mas essa semana é só hoje. tá legal. Tá bom? Tá bom. Então, É beijo. isso. Muito obrigada. Então, uma boa tarde
Deixa eu só ver aqui. Muito obrigada, viu, querida? Eu estava lendo uma mensagem que foi enviada para mim. Agradeço. Nessa mensagem, ela fala sobre o resgate de fragmentos de alma, né? Esses fragmentos de alma, eles significam que quando a gente passa por situações traumáticas, nós perdemos partes. Ou ao nos relacionarmos com pessoas ou vivências e situações, a gente perde partes nossas e que ficam presas nesses lugares. E de pessoas que ficam dentro de nós. Então, são as vibrações, isso que eu falo muito para vocês, né, da vibração e que é importante liberar tudo isso através desse processo de liberação da carga traumática. Então, a gente resgata, assim, os nossos fragmentos de alma. Né? Existem diversas formas de serem feitas e isso a constelação também é uma que faz. Né? Mas eu agradeço muito, querida, por você ter enviado. Então é isso, queridas. Uma boa tarde para vocês. Quem puder entrar, então, às 6h30, eu vou enviar o link no grupo nosso do WhatsApp, que é a nossa comunidade, que eu envio lá todas as informações. Então, um beijo para vocês. Um bom restinho de semana. Até mais. Tchau.